Privatização. Fox determina a inclusão do aeroporto Eduardo Gomes em leilão. O caso dos respiradores. Denunciado pela PGR, Wilson Lima diz que tem total confiança na justiça. Anvisa nega autorização para importação e uso da Sputnik V. Estrangeiros retiraram 2 bilhões de dólares de aplicações financeiras do Brasil em março, diz o Banco Central. Senado instala nesta terça a CPI da Covid para investigar o governo. Estados Unidos vão redistribuir 60 bilhões de doses de vacina Oxford AstraZeneca a outros países. Fogueiras improvisadas para cremação marcam tragédia na Índia. Pedreiros morrem soterrados após muro desabar durante chuva no conjunto Aruanã. Operação da PM termina com suspeito morto em confronto no bairro de Petrópolis. No Novo Israel, homem morre crivado de balas. O Jornal da Manhã, retransmitido por 26 estações de rádio e 20 serviços de som, 72 anos no ar, está começando. Previsão do tempo. A duração do dia hoje será de 12 horas e 47 segundos. Depois de chover mais que o dobro do previsto, que era de 30 milímetros, o Climatempo fala que a probabilidade de mais 25 milímetros hoje é de 90%. A temperatura máxima ontem foi de 28 graus e hoje pode esbarrar nos 30 graus. O dia amanhece com 24 graus e 96% de umidade no ar. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. É terça-feira, 27 de abril. Chegamos aos 117 dias do ano. Faltam 248 para terminar 2021. É dia de Santa Zita de Luca e da Virgem de Montserrat. Também é o dia da empregada doméstica e o dia mundial do design gráfico. Esta é a edição 26.287 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 77 centímetros. Já havia subido 12 metros e 17 centímetros. Os aeroportos de Manaus estão abertos. O Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. 5 horas e 51 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou na Praça Itamar Jardina. A forte chuva que caiu em Manaus no início da tarde de ontem causou estragos em vários pontos da cidade. Em vídeos divulgados nas redes sociais mostram um destelhamento no conjunto Viver Melhor 3 na Zona Norte. Moradores ficaram assustados com a situação. Nas imagens é possível ver vários pedaços de telha sendo levadas pela forte ventania, além de raios e trovões ao fundo. Muitas árvores caíram. Além disso, a Defesa Civil também divulgou que registrou uma ocorrência de desabamento na Avenida Santo Aurora, no bairro Monte das Oliveiras e na zona norte da capital. A Torquato Tapajós também se transformou num rio. E de acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a Rua dos Baréis ficou alagada, sendo necessária a interdição do local pelos agentes de trânsito. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva. Bom dia, Itamar Jardina, rapaz. Bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Fortes ventos, muita chuva, Peregrini, ruas alagadas, semáforos apagados, faltando luz em alguns pontos da cidade, claro, durante o temporal. Muita água, Paulo, mais do que o previsto ontem. Os maiores, né? Nós acompanhamos ontem, Paulo Guerra, também os vídeos, como você bem colocou aí, nas redes sociais, de parte da zona norte da cidade, sendo destelhada, ali no bairro de Santa Teodina, foi a área onde nós tivemos aí a maior índice de ocorrências, né, Paulo Guerra, devido à ventania. Muitas casas e apartamentos destelhados, e como você colocou aí, em relação ao trânsito, a situação ficou meio difícil, mas graças ao grande trabalho, a gente há de destacar dos agentes de trânsito, dos profissionais do IMU, que ontem se doaram, que, né, trabalharam intensamente, né, viraram aí os horários, onde que já eram para ficar de folga, ficaram aí trabalhando, semáforos apagados, aí os agentes de trânsito trabalhando em todas as ocorrências, Paulo. Peregrini, quem está te ouvindo é o Carlos Alberto da Costa Marques, o rico lá em Itacoatiara, Peregrini. Um abraço para todo o pessoal de Itacoatiara, Paulo, está nos ouvindo também lá na comunidade São Pedro, na São Pedro do Iracema, próximo a Itacoatiara. O Ataíde, o Theo, o Jardel, o Tadeu e a Dona Rosa, todos aí, Paulo Guerra, ouvindo o nosso Jornal da Manhã. A maioria aqui são pescadores e daqui a pouco, quando saírem, só saem para pescar, na verdade, depois que ouvem o Jornal da Manhã. Muita gente também nos ouvindo aí, fizeram contato conosco, o pessoal lá da Costa da Conceição, Paulo.
Peregrini, e o tempo como é que está nesse instante aí onde você se encontra? Nublado, completamente nublado, já tivemos chuva aí na madrugada, Paulo, encontramos pista molhada em parte da zona leste da cidade, em nosso deslocamento até o Instituto Médico Legal, passamos também pelo Platão Araújo, Avenida Camapuã, Avenida Noel Núteus, Avenida Grande Circular com pista molhada, e o tempo, Paulo, está escuro, está bem nublado para cá. A meteorologia está prevendo para hoje 25 milímetros de precipitação pluviométrica, Peregrini. Pois é, se não houver surpresa, né, Paulo, já é uma grande chuva, não? Sem dúvida alguma, Peregrini. E a irmã Neucimar Menezes a Elinalda estão ouvindo lá na Filco o Jornal da Manhã. Também a Flávia Santos e todo o pessoal de engenharia e da manutenção da Filco, Peregrini, no Distrito Industrial. Um abraço a todo mundo aí da Filco, Paulo Guerra, também Manacapuru, alô Manacapuru, muito obrigado pelo carinho da audiência com o nosso Jornal da Manhã, Major Afrânio, a Dona Marília, o Jardel, Marcena, toda essa turma ouvindo aí o Jornal da Manhã. Nosso querido Jardel, Paulo, faz sempre contato conosco, é nosso ouvinte assíduo, está todo dia ouvindo o Jornal da Manhã. Pois é, Edir e Almir lá no terminal do 677 acompanhando o jornal. E como é que está o transporte coletivo nesse instante, Peregrini? Pois é, Paulo, muito bom, né? No momento, Paulo, nós já observamos uma grande mobilização por parte de agentes, né? De agentes de trânsito ali próximo ao terminal também, o pessoal trabalhando nas rotatórias, e dentro do terminal, Paulo, aumentou o número de fiscais, né? Com a chegada das novas linhas. A fiscalização está maior ainda, tem linhas chegando, são 22 linhas a mais. Observei o ônibus da linha 098, né, que é uma novidade agora, o ônibus que sai do Zumbi dos Palmares, passa pela Avenida Grande Circular, entra no bairro Grande Vitória e vai até o Terminal 5, né, um ônibus aí que está passando por locais aí onde tinham muita gente nas paradas de ônibus, onde a espera pelo coletivo era maior, e também os ônibus mais lotados. Chegaram novas linhas para reforçar esses bairros, Paulo. Peregrini, 2 pedreiros morreram soterrados ontem após a queda de um muro durante a chuva, durante o temporal lá no conjunto Aruanã. A princípio se dizia que a obra era irregular, mas depois se confirmou que a obra é regular, Peregrini. Infelizmente aconteceu aí esse acidente, Paulo, que matou o senhor Antônio da Costa Silva, de 38 anos, e o Luiz Afonso, né, Ramos, de 51 anos. Foi profundamente lamentável, Paulo. Foi logo depois aí do almoço, eles estavam no local, quando caiu, houve um desmoronamento e infelizmente eles foram soterrados. O Corpo de Bombeiros rapidamente chegou ao local, né, chegou rápido, ainda havia ainda uma esperança, mas infelizmente, Paulo Guerra, quando, né, conseguiram resgatar os corpos, os dois já haviam morrido. A polícia voltou ao bairro de Petrópolis, e mais uma operação foi realizada, culminando com um suspeito morto. Vai enfrentar a polícia e outro saiu ferido também, Peregrini, muita gente foi presa. Pois é, mais uma ação da polícia, mais uma grande ação da polícia, Paulo Guerra, que entraram lá naquele beco Mossoró. Rapaz, que local difícil, né? A polícia entrou lá mais uma vez e conseguiu, né, apreender aí drogas, prendeu muita gente, foi recebida bala, teve que revidar e um dos bandidos morreu. Sequer foi identificado até o presente momento. Peregrini, um homem foi crivado de balas lá no Novo Israel agora no fim da noite passada. Fim da noite, começo de madrugada, Paulo Guerra, a morte passou pelo bairro Novo Israel e um jovem acabou sendo assassinado. Não se sabe ainda a motivação do crime. O jovem tinha entre 20 a 25 anos aproximadamente, é o que disse os profissionais do Departamento de Perícia Técnica Científica que estiveram no local. Corpo crivado de balas. O bandido fugiu do local. E como sempre, Paulo Guerra, houve lá por parte de a lei do silêncio. Ninguém disse nada, ninguém sabia de nada, pelo menos era o que eles diziam lá na área, nas proximidades de onde ocorreu o crime. Peregrini, apenas uma correção que eu quero fazer aqui, é o fim da noite passada. A noite termina quando o dia aparece, quando clareia. Quando o sol aparece, aí é dia. A noite ele começa às 6 horas e vai até às 5:30 da manhã, 6 horas por aí, não é, Peregrini? Porque é o fim da noite, dá a impressão que a noite terminou à meia-noite. Tipo aquela história da 0 hora que não existe nenhum relógio com 0 hora.
Aí, Paulo, até aí mais uma informação, né? E assim foi, Paulo. Hoje o dia demorou mais a amanhecer, a clarear, Paulo. Nós temos, repito, nesse momento, você me perguntava agora há pouco, a zona norte e a zona leste, Paulo, com o tempo completamente nublado, as nuvens estão baixas, está tudo cinzento por aqui, quer dizer que pode chover a qualquer momento. A duração do dia hoje, Peregrini, será de 12 horas e 47 segundos. É uma informação aqui do Jornal da Manhã para você que está nos acompanhando. Até daqui a pouco, meu caro Alberto. Aí, assim que termina a novela, a noite termina, eu vou dormir. E ontem, Paulo Guerra, mais um capítulo emocionante, quando o comendador José Alfredo estava buscando saber se a filha que apareceu era dele ou não. Pois é, Peregrini, você assiste tudo, inclusive Big Brother, e geralmente fala comigo já fora de hora. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Tá bom, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, e a dona Jussara te mandando um abraço todo especial, e ela ouve o Jornal da Manhã toda manhã, e ela pergunta pro Paulo Guerra comentar se o Gilberto ou a Juliette, qual dos dois que vai ganhar o Big Brother. É contigo, Paulo. 6 horas em Manaus, que tem tempo instável, temperatura 24 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6 horas 4 minutos. A Central Integrada de Fiscalização realizou 47 vistorias entre a última sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira aqui em Manaus. Nos 3 dias, 15 estabelecimentos foram notificados pelos agentes e 6 tiveram as suas atividades encerradas. 2 bares foram interditados após a constatação de irregularidades, sendo um com mais de 200 pessoas. A maior parte dos estabelecimentos estava descumprindo o decreto governamental que determina medidas sanitárias e prevenção contra a Covid-19. Moradores da rua Partenon, antiga rua Vitória, no Parque das Laranjeiras, temem que o transformador número 46437, marca Itam, exploda a qualquer momento, já que apresenta vazamento de óleo. Eles cobram providências da Amazonas Energia. Na pauta do Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, desta terça-feira, constam 51 processos, 11 prestações de contas, entre elas a do ex-prefeito de Humaitá, Erivânio Vieira de Oliveira, referente ao exercício de 2018. Do ex-prefeito de São Paulo de Olivença, Raimundo Nonato Souza Martins, exercício de 2012. E do ex-prefeito de Juruá, Tabira Ramos Dias Ferreira, exercício financeiro de 2016. O Jornal da Manhã vai a Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com o surgimento de casas de compra de sucatas em Manacapuru, cresce também o número de furtos de objetos diversificados na cidade. Os mais cobiçados pelos gatunos são fios e cabos elétricos. Grandes galpões viraram depósitos de sucatas e a quantidade de carros de sons anunciando a compra de objetos que deveriam ir para o lixo também aumentou consideravelmente. Até aí tudo bem, não fosse a maneira de como adquirir esses materiais. Ferro, cobre, alumínio, PVC, plásticos, PET, baterias, etc. Tudo é aproveitado nas sucatarias. Porém, a aquisição desses materiais tem causado muitos prejuízos à população e também ao município. Nas mediações do bairro Novo Manacá até o conjunto Ataliba, na estrada Manuel Urbano, são incontáveis a reposição da fiação elétrica pela empresa que faz a manutenção da iluminação pública. Os ladrões não dão trégua e toda semana levam a fiação dos postes, deixando as ruas escuras e os moradores apavorados. A dona de casa, a senhora Maria do Carmo, conta que era por volta da meia-noite para 1h da madrugada, quando a casa ficou no escuro e todos os objetos elétricos se desligaram. Ela imaginou que a luz teria ido embora, porém ao amanhecer viu que a luz não voltou, foi até a casa da vizinha e constatou que tinha luz na sua casa. Ao voltar, percebeu que os fios da ligação de energia de sua casa tinham sido cortados e levados. E não para por aí.
As casas flutuantes também virarão alvo fácil desses larápios, já que os cabos e fios que levam energia para esses flutuantes são de enorme extensão devido ao nível de descida e subida das águas. O dono de uma lanchonete no bairro da Terra Preta também contou que fechou seu estabelecimento lá por volta de 23 horas e foi para casa. Porém, ao lembrar que esqueceu algo, voltou imediatamente para buscar. Quando aproximou-se da lanchonete, viu uma pessoa trepada cortando os fios elétricos. Esse aí se deu mal. O homem fez o alarde do pega-ladrão e toda a vizinhança acordou, pegaram o ladrão e aí foi peia. Foi tanta peia que o ladrão pediu até, por favor, que chamasse logo a polícia. Bem, Paulo, e com esse chuvaral todo que acontece principalmente à noite, os ladrões aproveitam para pôr em prática a sua profissão, já que dificilmente são vistos ou pegos pela polícia. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6:08 em Manaus. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana reforçou ontem a fiscalização nas linhas de ônibus do Terminal de Integração 5, T5, no bairro São José. O reforço ocorreu em virtude da entrada em operação de novas linhas de ônibus que passaram a atender os usuários da Zona Leste. A 097 Jorge Teixeira, Grande Vitória, Grande Circular, e a 098 Jorge Teixeira, Grande Circular, Grande Vitória. As novas linhas tiveram alteração e a partir desta segunda-feira passaram a fazer a integração no Terminal 5. Equipe de agentes de trânsito e fiscais do transporte do IMMU estiveram no local para fiscalizar o cumprimento da determinação, assim como verificar a situação dos veículos que atendem às referidas linhas. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para o risco de transmissão de doenças no período das cheias dos rios. O alerta é realizado apesar dos indicadores de alguns agravos apresentarem redução no número de contaminados na época de enchentes. Um exemplo é a hepatite A, que até março deste ano não apresentou notificação de casos, tendo tido 7 no mesmo período do ano passado. Em relação às pessoas que contraíram leptospirose, doença transmitida pela urina dos ratos, até março deste ano foram 15 casos da doença contra 35 em 2020, correspondendo a uma redução de 57%. O governo do Amazonas iniciou nesta semana a segunda fase da Operação Tamoiotatá, focada na fiscalização e combate ao desmatamento e queimadas no sul do estado. Uma das bases de ações de comando e controle é no município de Humaitá, onde equipes ambientais e policiais estão atuando em conjunto com base em imagem de satélite para evitar queimadas. A operação conta com apoio estratégico e tático dos órgãos do Sistema de Segurança Pública. O Hospital José Mendes, em Itacoatiara, no interior do estado, onde uma paciente de 71 anos foi tratada com nebulização de hidroxicloroquina, abriu uma sindicância para investigar esse caso. A mulher morreu após ser transferida para Manaus e a família denunciou que o tratamento não foi autorizado. A idosa deu entrada no hospital no dia 6 de fevereiro. Segundo a filha, a mãe apresentou sintomas da Covid-19 e até então o estado de saúde dela não parecia tão grave. Após mais de um mês internada, a mulher chegou a ser transferida para atendimento no Hospital Delfina Aziz, na capital, onde ficou 3 dias mais, não resistiu. Em nota, a Prefeitura de Itacoatiara explicou que a sindicância vai apurar o ocorrido e tomar todas as medidas administrativas cabíveis com base nos resultados do procedimento. O processo administrativo disciplinar será conduzido por uma comissão e tem o prazo de 60 dias para concluir as oitivas e realizar um julgamento. O programa Bolsa Universidade, que oferece bolsa de estudo integrais e parciais de 50% e 75%, foi lançado na manhã desta segunda-feira. O edital disponibiliza 16 mil vagas para o segundo semestre desse ano. O edital, com as condições de participação e a lista de cursos ofertados, foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial do município. O processo seletivo será dividido em 3 etapas: inscrição eletrônica, classificação e entrega de documentos. As inscrições devem ser realizadas no período de 3 a 17 do mês de maio. Serão 13 instituições de ensino superior parceiras. Juntas, elas oferecem cursos em 49 áreas de conhecimento. De acordo com a Prefeitura, o programa contempla pessoas residentes em Manaus e que possuem renda familiar de até 1,5 salário mínimo. De acordo com o subsecretário da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão ESP, Júnior Nunes,
Ao todo, são 504 bolsas integrais, 6.377 bolsas de 75% e 9.119 de 50%. O município de Manacapuru atingiu a cota de inundação severa nesta segunda-feira. Segundo os dados do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, o município é o segundo do Amazonas a atingir a marca depois de Itacoatiara. De acordo com o levantamento do CPRM, até às 6h30, o nível do Rio Solimões, que banha o município, estava em 1,959 centímetros. Na atualização seguinte, às 6h45, a cota de inundação severa de 1,960,0 centímetro foi atingida pelo rio. Até a última atualização divulgada pelo órgão, a cota de inundação severa já havia sido superada e já estava em 1,9660 centímetros às 15h15 desta segunda-feira. Manacapuru é o segundo município do Amazonas a atingir a cota de inundação severa. Conforme os dados do CPRM, o município de Itacoatiara já havia ultrapassado a cota da região, que era de 1,420 centímetros, e está em 1.451 centímetros às 14h30 desta segunda-feira. Os dados do CPRM apontam ainda que Manaus está perto de atingir a cota de inundação severa, que é de 2900,0 centímetros. O nível do Rio Negro, que banha o município, registrava a cota de 2.881,0 centímetros na atualização do órgão divulgada às 18h45. Só uma correção, não é 1.000, é 1.451 centímetros. O Amazonas confirmou mais 11 mortes por Covid nesta segunda-feira, sendo 8 ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.528. O estado também registrou nesta segunda-feira 426 novos casos de Covid, totalizando 368.139 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Em Manaus, há 500 pacientes internados com Covid, sendo 237 em leitos clínicos, 30 na rede privada e 207 na rede pública, 254 em UTI, 66 na rede privada e 188 na rede pública e 9 em sala vermelha. A Prefeitura de Manaus informa que um total de 45 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital nesta segunda-feira. Desses, 35 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, sem opção para o serviço de cremação. Houve ainda o registro de um óbito oriundo de outra cidade. O corte de 1,570 bilhão no orçamento de 2021 em verbas destinadas ao programa Casa Verde e Amarela põe em xeque o andamento de 785 obras em todo o país, que empregam diretamente 215.868 pessoas, conforme estimativas da Câmara Brasileira da Indústria de Construção. Os impactos das restrições orçamentárias sobre o ex Minha Casa Minha Vida ameaçam a continuidade dos trabalhos em 4.052 unidades habitacionais em 13 empreendimentos do Amazonas, que respondem por 7.000 empregos, entre diretos 3.000 e indiretos 4.000. A decisão do governo federal em sancionar o orçamento de 2021 com vetos e cortes de verbas para ministérios em texto assinado pesou especialmente sobre as verbas reservadas ao Fundo de Arrendamento Residencial. 6h15 em Manaus. A Procuradoria-Geral da República denunciou à Justiça nesta segunda-feira o governador do Amazonas, Wilson Lima, e mais 17 pessoas por suposto envolvimento em um esquema de corrupção ligado ao enfrentamento da pandemia no estado. Na denúncia, a PGR estima prejuízo superior a 2 milhões aos cofres públicos. A principal suspeita é de desvio de recursos para a compra de respiradores. O governador Wilson Lima, do PSC, reafirmou a noite passada em nota a probidade e legalidade de todos os seus atos à frente do governo do Amazonas, sobretudo no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Ele ressaltou que, embora ainda não tenha sido notificado, a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República não apresenta provas do envolvimento dele em supostos crimes relacionados aos fatos em apuração. Mantenho total confiança na Justiça, que haverá de oportunamente reconhecer que as acusações são totalmente infundadas. Reitero aqui o meu compromisso com a transparência, probidade e legalidade dos meus atos e sigo à disposição para continuar prestando todas as informações solicitadas pela Justiça, disse o governador. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou nesta segunda-feira
a inclusão do aeroporto de Manaus no bloco norte da 6ª rodada do leilão de aeroportos federais. O ministro atendeu ao pedido de liminar feito pela Advocacia Geral da União, a AGU. A decisão foi tomada para suspender decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, e determinaram a retirada do terminal de Manaus do leilão. Na determinação, Fux citou que as decisões anteriores podem trazer prejuízos econômicos ao país e gerar insegurança jurídica contratual. 6h17 em Manaus. A seguir, pedreiros morrem soterrados após muro desabar durante chuva no conjunto Aruanã. Operação da PM termina com suspeito morto em confronto no bairro de Petrópolis. No Novo Israel, homem morre crivado de balas. Os detalhes após o intervalo comercial. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h20 em Manaus. Polícia. Peregrini, ainda há pouco o companheiro José Alberto Zegdeg falava sobre o roubo de cabos de energia elétrica nas residências e até dos postes também, deixando ruas às escuras. E os ouvintes lá de Iranduba dizem que a situação ali não é diferente. Estão roubando os cabos elétricos também, roubando até as lixeiras na frente das casas e pedem providências da polícia. E reclamam também que a prefeitura precisa resolver o problema do transporte na cidade, que a população aumentou, mas o transporte ainda é pouco. E uma outra informação, Peregrini, 2 acidentes na Buriti, a esburacada Buriti, no Distrito Industrial. Uma moto caiu num buraco e um carro foi desviado dos buracos e bateu na traseira de uma carreta, Alberto Peregrini. Paulo, e chega aqui faltando confirmar ainda também um acidente envolvendo um ônibus que teria ocorrido agora há pouco. Daqui a pouco nós vamos buscar mais detalhes, vamos ver a veracidade dessa informação que ainda não foi confirmada. Haveria também um terceiro acidente naquela área. Paulo, a situação lá é muito recorrente, esses acidentes, principalmente na Avenida Buriti, Paulo, que tem um trecho que está praticamente intransitável e os motoristas ficam fazendo aqueles desvios, entrando na mão contrária. Isso tem ocasionado muitos acidentes naquela área ali da Avenida Buriti. A Avenida Buriti, Paulo, eu vou colocar 85% de seu asfalto, de sua camada asfáltica, num padrão assim, nota 10, Paulo, mas do trecho compreendido da entrada da Moto Honda até ali nas proximidades da Valdomiro Lustosa, que é a famosa rua da Seduc, daí a situação é muito complicada, é muito buraco, Paulo, não dá para trafegar ali com mais de 20 km por hora, é congestionamento, é acidente praticamente todo dia. Só não dá para entender porque até hoje isso não foi resolvido, né, Peregrini, com o recapeamento asfáltico. Tanto se falou nisso, principalmente nos últimos 3 anos, se falou muito nisso e nada aconteceu. Prossiga. Muito bem, Paulo Guerra, então vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Alô, polícia! Lá em Manacapuru, excelente matéria do Zegdeg, mas um dia desse que eu conversava no ar, no programa do Valdir Correia, o Valdir Correia foi muito feliz quando disse que tem que ir em cima desse pessoal que compra esse material. Se o pessoal rouba é porque tem onde vender em Manacapuru. Tem gente que está comprando roubo e a polícia tem que ir em cima desse pessoal de sucata que estão comprando roubo. São receptadores. Se descobrir aí, se investigar direitinho, eles têm aí onde vender. Eles não vão vir vender fio aqui para Manaus. É aí mesmo em Manacapuru. Manacapuru não é grande, é uma cidade pequena, vai ficar fácil. Se quiser a polícia descobrir isso ainda hoje, quem é que está comprando fio roubado aí em Manacapuru. Se tem o ladrão, é porque tem alguém que compre, né? E isso aí, Manacapuru, vai ser facinho de resolver. Aí estão roubando até o fio, rapaz, até o fio das casas estão roubando na nossa querida Manacapuru. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O plantão do pronto-socorro 28 de agosto foi considerado dos mais tranquilos. Noite e madrugada fria, caiu chuva em algumas partes da cidade e com isso a bandidagem fica de molho. Outros bandidos ficaram de bubuia durante a chuva de ontem. E mais, Paulo, no pronto-socorro João Lúcio.
no Gigante da Zona Leste da cidade. Aí, Paulo Guerra, com chuva ou com sol, a bandidagem vai às ruas. E ontem o homem foi barbaramente atacado, foi barbaramente agredido. Não se sabe ainda o motivo. Será que ele aprontou alguma coisa? Será que ele fez algo? Será que pegaram ele errado? Essas perguntas ainda serão feitas e solucionadas depois que a polícia entrar no caso. Esse homem pegou-lhe uma pisa e deu entrada, era por volta de 19h22 no pronto-socorro João Lúcio. Também no João Lúcio, uma pessoa deu entrada, vítima também de agressão física, sendo que dessa vez apanhou dentro da própria casa. Uma briga entre familiares acabou deixando o jovem de 22 anos de idade com corte na cabeça. Ele levou, não se sabe ainda o que foi. Sabe que foi com uma panela, com um pedaço de pau? Alguém deu uma paulada, alguma coisa quebrou a cabeça dele. Ele deu entrada por volta de 22 horas. Era a noite de ontem no Gigante da Zona Leste da cidade. Pronto, socorro, Platão Araújo. Surpreendentemente também plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um homem deu entrada vítima de um golpe de objeto perfurante na barriga. Não era faca, foi um pedaço de vergalhão. Estão dizendo que pode ter sido uma arma caseira. O cara pega o vergalhão, vira a ponta e depois começa a vir uma das pontas, que fica um cabo, e depois a outra ponta ele esfrega no asfalto. Daí Paulo Guerra vira uma arma, e assim esse homem foi furado e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Era noite de ontem. Ouvindo o Jornal da Manhã, a Cláudia do Manga Rosa, aí na estrada de Manacapuru. Quem tá mandando um abraço para ela é o Márcio Passos, ele que faz parte aí da equipe do governo do estado do Amazonas. Alô, Márcio, aquele abraço. E aí, Paulo Guerra, agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, lamentável, profundamente lamentável, um deslizamento na obra lá no Parque 10, em uma obra que estava acontecendo lá no Parque 10. Esse deslizamento durante a chuva causou a morte dos trabalhadores. Antônio Costa da Silva, de 38 anos, e Luiz Afonso Ramos, de 51 anos. Eles estavam almoçando logo quando aconteceu o acidente. As vítimas ficaram soterradas e o resgate foi feito pelos competentes e valorosos homens do Corpo de Bombeiro. A Polícia Civil já está apurando o caso dessa triste situação, desse triste acidente que ocorreu a Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no conjunto Aruanã, no bairro da Compensa, quando esses dois trabalhadores acabaram morrendo nesse acidente. A gente fica muito triste aí, pede que Deus conforte as famílias, É uma notícia que a gente nunca gosta de dar quando trabalhadores aí morrem, como foi o caso aí do seu Antônio e do seu Luiz Afonso, que morreram trabalhando, morreram em busca de alimentar a família, estavam correndo atrás, trabalhando em obra, um trabalho difícil, muito complicado, e infelizmente acabaram perdendo a vida. A gente gosta de noticiar quando o pistoleiro, justiceiro, chega na hora do assalto e manda o bandido dessa para pior. Aí é uma beleza noticiar, mas assim não, assim a gente fica triste diante de uma situação complicada como essa. Agora uma boa notícia! Em confronto com a polícia, um bandido tomou! Um bandido partiu dessa para pior! O homem até o momento não identificado morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, após trocar tiros com a polícia, após trocar tiro com a roupa. Esse pediu para morrer durante uma operação policial que aconteceu lá no Beco Mossoró. A polícia foi recebida a tiro. Os policiais responderam a injusta agressão também na bala. E um dos bandidos
estava lá atirando. Vamos lá, mano, vamos atirar, vamos matar a polícia, vamos lá matar os caras, vamos lá. Galeroso gosta de falar que tem meio puxado. Vamos lá, vamos pegar, eu tô armado, vamos lá, vou deitar esse polícia. Chegou lá, quando ele chegou fazendo essas graças, a polícia deu-lhe! A polícia atirou no bandido também! E o bandidão não resistiu aos ferimentos. Não. E o bandido morreu. Solta, Milton, solta, mas tira da gaiola, tira com vontade. O pássaro da morte cantou lá no Beco Mossoró. Uma vez disseram assim: a polícia não entra no Mossoró. Como é que não entra? Entrou, atirou e deitou um bandido. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada chuvosa na cidade. Noite madrugada, onde o pássaro da morte. Paulo Guerra, rapaz, eu ia esquecendo, morreu também lá no bairro Novo Israel, morreu na bala, um rapaz de aproximadamente 20 a 25 anos, não se sabe ainda a motivação do crime, não se sabe porque o jovem que até o presente momento não identificado, entre 20 e 25 anos de idade, foi executado, foi morto, partiu dessa para pior, com bombons da morte, lá no bairro Novo Israel. Agora sim é contigo, poderoso Paulo Guerra. 6h32 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h36 em Manaus. Em tempo eu volto a conversar com o repórter Alberto Peregrini. Peregrini, temos informação aqui de que na próxima sexta-feira já existe uma indicação de paralisação, principalmente na Global, por parte dos rodoviários. Como sempre, aquela falta de pagamento, não é, Peregrini? É verdade, Paulo Guerra, existe sim essa indicação de greve, entretanto, uma rodada de conversa, entre o sindicato, entre empresários e também os rodoviários, para que não haja essa paralisação. Mas existe sim essa indicação, Paulo. Tudo porque as empresas, principalmente a Global, como você colocou, não está pagando devidamente em seus dias corretos o vale-refeição, as férias, que já é um problema recorrente, já de muito tempo. Tem trabalhador na Global, por exemplo, que já está virando 2 anos, já tirou 2 férias e não recebeu por nenhuma delas. Há também, Paulo, o problema agora da gratificação. Alguns ônibus do transporte coletivo, aqueles menorzinhos que estão rodando dentro dos bairros, levando até os terminais, alguns deles já não tem mais a figura do cobrador. É o próprio motorista quem cobra, né? Ele dirige e também recebe o dinheiro da passagem. E esse motorista era para receber uma gratificação de aproximadamente R$300. E essas gratificações não estão sendo pagas. E por isso, Paulo, há toda essa perspectiva, essa expectativa aí para a chegada da sexta-feira, e nós vamos saber se vai haver essa greve ou não. Por enquanto, Paulo, nada foi resolvido, nem vale-refeição, nem férias, nem gratificação, e se a sexta-feira fosse hoje, nós já teríamos greve. Vamos esperar até a sexta, Paulo, para ver se a população não seja a principal prejudicada com isso. Bom, nas próximas horas o Peregrini vai checar todas essas informações. Até daqui a pouco, Peregrini. Ok, Paulo. 6h37. Esportes.
Gabigol aceita pagar R$110 mil para não ser processado por crime contra a saúde pública após ser flagrado em cassino ilegal em São Paulo. Jogador do Flamengo foi flagrado em 14 de março em cassino com 150 pessoas na capital paulista. O Ministério Público propôs que o atleta pague 100 salários mínimos em troca da extinção do processo de crime contra a saúde pública. A Prefeitura de Armênia, na Colômbia, autorizou a realização da partida entre Santa Fé e Fluminense desta quarta-feira pela segunda rodada da Libertadores da América no Estádio Centenário. O jogo estava marcado inicialmente para o Estádio Metropolitano Techo, em Bogotá, mas um decreto publicado domingo com restrições, incluindo eventos esportivos em razão dos altos índices da Covid-19, impede a realização do jogo na capital colombiana. Procurada, a assessoria do Santa Fé informa que aguarda apenas a confirmação oficial da Conmebol para a alteração do local. O horário da partida, 21 horas, hora de Brasília, deverá ser mantido. Escalação do Flamengo. Rodrigo Caio segue fora e Rogério Ceni terá retorno de titulares contra La Calera. Zagueiro continua em tratamento e sequer foi a campo. Poupados contra o Volta Redonda, nomes como Isla, Felipe Luiz, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique estão à disposição para o jogo desta noite, às 19h15 no Maracanã. Teve futebol na segunda-feira pelos campeonatos estaduais. No Paulista, a Ponte Preta, que teve o ônibus apedrejado após a partida, perdeu para a Inter de Limeira por 1-0. No outro jogo, Santo André 0, Guarani 1. No Pernambucano, Náutico 0, Afogados também 0. O Amazonense Manaus 5, JC 1. Por mais que não vai estar no banco de reservas do Santos na partida contra o Boca Juniors, Ariel Roland comandou seu último treino na manhã desta segunda-feira no centro de treinamento Rei Pelé. Foi a despedida do treinador do Peixe. Ele pediu demissão. Marcelo Fernandes assumirá interinamente a equipe. Depois do treino pela manhã, a delegação do Peixe almoçou pelo CT Rei Pelé e no período da tarde embarcou rumo à Argentina. 6h40 a seguir. Anvisa nega autorização para importação e uso da Sputnik V. Estrangeiros retiraram $2 bilhões de aplicações financeiras no Brasil em março. Senado instala nesta terça-feira a CPI da Covid para investigar o governo. Fogueiras improvisadas para cremação marcam tragédia na Índia. Após o intervalo comercial, os detalhes. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h43 em Manaus. Últimas notícias. Bovespa fecha com queda de 0,05% com foco na CPI da Covid-19. Em dia marcado por instabilidade, o principal índice da Bolsa registrou leve recuo de 0,05% a 120.594 pontos. O dólar fechou em queda, vendido a R$5,44. A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 para mais 2 grupos de trabalhadores. Quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS se encerra em 7. Também recebem nesta terça 2,44 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa e com aniversário em outubro. Vale registra 30,5 bilhões de lucro líquido no primeiro trimestre de 2021. O avanço nos resultados foi superior a 3.000% e surpreendeu o mercado. No mesmo período do ano passado, a mineradora reportou ganhos de 984 milhões. Os investidores estrangeiros retiraram 2,84 bilhões de dólares de aplicações financeiras no mercado acionário e em renda fixa no Brasil em março deste ano, informou nesta segunda-feira o Banco Central. Trata-se da primeira retirada de recursos de aplicações financeiras desde maio do ano passado, ou seja, após 9 meses. O valor inclui ações, fundos de investimentos e títulos de renda fixa. O projeto de lei que garante salários iguais a homens e mulheres, que teria prazo final para a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira deu um passo atrás e voltou ao Congresso Nacional. O retorno do texto irritou as bancadas femininas no Senado e na Câmara dos Deputados, que convocaram reuniões para esta semana. O texto foi aprovado em 2011 pela Câmara e no último dia 30 de março pelo Senado. Em seguida foi encaminhado para a sanção ou veto de Jair Bolsonaro. No entanto, o senador Irajá, do PSD de Tocantins, primeiro secretário do Senado, enviou um ofício ao presidente solicitando a devolução do projeto. Irajá disse ainda que atendia a um pedido do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do PP.
de Alagoas. Após 5 horas de debates e apresentação de relatórios, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, negou nesta segunda-feira o pedido de autorização excepcional para a importação da vacina Sputnik V, imunizante contra a Covid-19 produzida na Rússia. Decisão unânime foi tomada após 14 estados pedirem autorização para importação emergencial de quase 30 milhões de doses. Conselho de Ética da Câmara do Rio aprova parecer que pode levar à cassação de Dr. Jairinho. Por unanimidade, vereadores do Conselho decidiram apresentar a representação que é o início do processo que pode levar à perda do mandato. Processo pode durar cerca de 70 dias, se encerrando com votação no plenário. A segunda vara da Justiça Federal de Brasília concedeu nesta segunda-feira liminar decisão provisória que suspende a eventual indicação do senador Renan Calheiros, MDB de Alagoas, para relator da CPI da Covid. O pedido foi formulado pela deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, uma das principais defensoras do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Renan Calheiros disse que recorrerá. O delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, afirmou nesta segunda-feira em audiência na Câmara dos Deputados que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez uma inversão e tornou legítima a ação dos criminosos, não do agente público, nas ações de fiscalização na Amazônia. Saraiva é superintendente da Polícia Federal aqui do Amazonas e responsável pela notícia crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal, STF, contra Ricardo Salles. O delegado afirma que o ministro e aliados tentaram dificultar a ação de órgãos ambientais no estado. A ministra Carmen Lúcia é relatora do pedido de investigação. O Ministério de Minas e Energia prevê começar a partir de junho avaliações sobre proposta inicial de mudanças necessárias para a viabilização de uma futura expansão do chamado mercado livre de eletricidade, disse nesta segunda-feira a secretária executiva da pasta, Marisete Pereira. Itália começa a relaxar restrições impostas para combater a Covid. Pela primeira vez em 6 semanas, os italianos puderam fazer uma refeição ao ar livre em bares e restaurantes. Portugal registra o primeiro dia sem mortes por Covid desde agosto. De agosto de 2020 para cá, os números de casos e mortes dispararam no inverno, obrigando o governo a decretar um lockdown pesado. Os Estados Unidos vão direcionar um lote de 60 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca para outros países assim que a quantidade encomendada chegar, afirmou o conselheiro do governo do país para a Covid-19, Hans Levitt. O país ainda não decidiu qual será o destino das vacinas. O governo de Joe Biden havia dito em março que iria mandar cerca de 4 milhões de doses para seus vizinhos, o México e o Canadá. Falta de oxigênio e fogueiras improvisadas para cremação marcam tragédia da Covid-19 na Índia. A maioria dos hospitais em Nova Delhi, capital da Índia, e em muitas outras cidades do país está completamente sem leitos, forçando as pessoas a encontrar maneiras de obter tratamento para pacientes com Covid-19 em casa. Uma imensa nuvem de areia cobriu casas, edifícios e fábricas, o que provocou contaminação e acidentes de trânsito na província de Gansu, noroeste da China, onde as tempestades de areia são frequentes durante a primavera no hemisfério norte. Uma das facções rebeldes mais importantes de Mianmar, muito combativa contra a junta que governa o país, desde o golpe de Estado, assumiu o controle nesta terça-feira de uma base militar, o que provoca o temor de novos confrontos violentos com o exército. O primeiro relatório da reforma tributária será apresentado até o próximo dia 3, prometeu ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O parlamentar divulgou a data após se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na residência oficial da Câmara, e não descartou a possibilidade de fatiar o texto. O futuro presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, do PSDB do Amazonas, deve esperar que a decisão do juiz da segunda vara federal de Brasília, Charles Renal, que impede a posse do MDBista Renan Calheiros na relatoria da comissão, seja apreciada pelos tribunais superiores para definir a relatoria do colegiado. Dessa forma, uma das principais funções do colegiado ficará vaga por prazo indefinido. Serão empossados nesta terça-feira na comissão apenas o presidente e o vice-presidente senador Randolph Rodrigues Rede do Amapá. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, prometeu nesta segunda-feira ao presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, que enviará 310 milhões de dólares em ajuda humanitária à América Central para enfrentar as causas da migração irregular para os Estados Unidos.
Harris, que lidera os esforços do governo Joe Biden para administrar o fluxo de imigrantes da Guatemala, Honduras e El Salvador para a fronteira Estados Unidos-México, se reuniu com Giammattei por videoconferência antes de sua visita à América Central, marcada para o mês de junho. O Palácio do Planalto se articula para acionar órgãos de controle e abastecer a CPI da Covid no Senado com informações sobre o repasse de verbas federais a estados e municípios. Senadores da ala governista Marcos Duval, Podemos do Espírito Santo e Eduardo Girão, Podemos do Ceará, preparam requerimentos solicitando informações a órgãos como o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e Ministério da Saúde. O objetivo é identificar possíveis fraudes e desvios, além de mapear as investigações em andamento. A estratégia é discutida como forma de colocar prefeitos e governadores também na mira da CPI, desviando o foco do governo federal. A comissão será instalada hoje às 10 horas, conforme convocação feita pelo Senado. 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Senado deve ignorar liminar que impede Renan de assumir relatoria da CPI da Covid. A Folha de São Paulo. Brasil registra 1.279 mortes por Covid em 24 horas e ultrapassa 392 mil óbitos. O Estado de São Paulo. São Paulo identifica no estado variante suíça e mutação da cepa de Manaus do coronavírus. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. STF manda governo criar programa de renda básica para pessoas em extrema pobreza. Valor Econômico. Ministério Público que permitirá a redução da jornada ou medida provisória que permitirá a redução de jornada e salário ou suspensão do contrato deve sair nesta terça. Estado de Minas. Vereador abre caixão com facão para provar que homem não morreu de Covid no interior de Minas Gerais. Jornal do Comércio no Recife. Técnicos da Anvisa reprovam por unanimidade a importação da Sputnik V por falta de dados. Fortaleza, Diário do Nordeste. Estados Unidos vão compartilhar com outros países 60 milhões de vacinas. Índia é prioridade. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro diz não se preocupar com CPI ou com Lula e cobra de governadores que não estiquem a corda. Edições impressas locais à crítica. Chuva de estragos. Em tempo. Vendas no Dia das Mães devem crescer 10% em Manaus. Jornal do Comércio. Mais de 7 mil empregos ameaçados no Amazonas. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguedeg, J. Rai e Alberto Peregrini. Sonoplastia de Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Itamar Jardina. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.